Hoje a aula é sobre teoria, mas não é essa teoria que você está pensando. Para estudar teoria, a gente tem que saber por que está estudando teoria. Então eu vou dar uma aula de teoria agora, que é menos chata, porque você precisa entender por que você tem que aprender teoria. Eu garanto que você vai terminar essa aula e vai gostar, tá bom? Roda a vinheta. Pessoal, espero que vocês estejam bem, que é o professor Francisco. E eu queria que vocês entendessem o porquê da teoria. Às vezes a gente escuta música alegre, música triste, música de alienígena, música de terror, mas tudo isso tem um fundamento teórico, né? Nada disso é feito ao acaso. Ah, fiz uma música feliz, não. Ah, fiz uma música triste, não. O cara sabe por que está fazendo. Para explicar isso para vocês, eu vou precisar de lápis e papel. Vamos lá? Então o que eu preciso entender primeiro? O nosso instrumento aqui, no caso, é um instrumento de corda. Então eu vou imaginar uma corda. De qual instrumento? De qualquer instrumento. Aí eu pego essa corda aqui e divido no meio. E essas divisões aqui eu vou dividir em 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vou dar nome para isso. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Mas professor, tem outras maneiras de se fazer música? Tem sim. Vou dar um exemplo de uma maneira bem rasa aqui para vocês. Se você pegar essa mesma divisão de corda aqui e dividir em 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, a música japonesa ela é baseada na escala pentatônica, que teria 5 divisões. Eu não vou dar nome às notas aqui e essa comparação é uma comparação bem rasa. Mas, por exemplo, a escala japonesa ela é feita com 5 divisões. No entanto, não é só porque ela tem 5 divisões, ou menos ou mais divisões, isso significa que ela é menos complexa, tá? Mas que tipo de comparação eu quero fazer aqui? Bom, antes eu dava nome às notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Mas eu não quero mais usar os nomes das notas. Eu quero transformar isso em números. Então perceba que eu transformei a relação de nomes de notas em números. Então ficou o Dó, primeiro grau, Ré, segundo, Mi, terceiro, Fá, quarto, Sol, quinto, Lá, sexto, Si, sétimo e Dó, oitavo. Mas isso pode ter alteração, tá? Mas para a gente começar a nossa conversa sobre teoria, ao invés de chamar a escala pelos nomes, ou as notas pelos nomes, eu vou dar às notas um número. E cada número desse vai ter um significado. Bom, então vamos pensar na nossa escada numa relação numérica, onde eu vou ter primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, quinto, sexto, sétimo e primeiro de novo. Poderia ser oitavo, mas eu vou colocar o primeiro de novo, que seria a mesma nota. Esse é o primeiro grau, ou oitavo, eu coloco o número 1 porque é a repetição da mesma nota. Ou seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Lembrando que eu posso fazer alteração nessa relação de notas. Primeira coisa, um acorde ele é formado pelo primeiro, terceiro e quinto grau. Então, por exemplo, dentro da escala, se eu tocar o primeiro, o terceiro e o quinto grau, eu vou ter esse som aqui. Primeiro, terceiro e quinto grau. Os três. Também existem acordes que têm a sétima nota. E eles teriam essa sonoridade aqui, ó. Ou depende do lugar do sétimo grau. Mas um acorde, uma tríade que a gente chama, de maneira muito simples, ela é construída assim: primeiro, terceiro e quinto grau. O quinto grau é chamado de consonância perfeita, porque ele não tem alteração. O quarto grau também é uma consonância perfeita, ele não tem alteração. Então, se eu tocar o quinto grau, a música fica assim. Já se eu coloco nele o terceiro grau, então eu vou ter isso aqui. Se eu toco a primeira e a última nota, a oitava, eu vou ter basicamente o mesmo som. Então eu tenho essa nota aqui e essa.
Se eu tocar o primeiro e o quinto grau, eu vou ter esse som aqui. E se eu tocar o primeiro e o terceiro, eu vou ter esse som. Bom, primeiro assunto que eu quero falar com vocês, a distância do primeiro para o terceiro grau. Se do primeiro para o terceiro grau eu tiver dois tons, eu tenho um tom aqui e um tom aqui, eu tenho um acorde maior. E para conseguir identificar isso no meu ouvido, eu vou perceber que esse é um acorde feliz. Então eu tenho Dó e Sol. É um acorde feliz. Se eu tocar agora essa nota aqui ao invés dessa, eu vou ter um acorde triste. Aqui é o acorde feliz. Aqui é o acorde triste. Então, o que determina se uma música é feliz ou triste é o terceiro grau. Então aqui, esse terceiro grau. Então esse seria a escala, o terceiro grau da escala maior. A escala maior, como é que eu vou ouvir isso? Eu vou perceber que isso é feliz. Agora, eu vou escrever a escala de novo. Mas aqui no meu terceiro grau, eu vou ter um tom e meio, um tom e um semitom de distância. Depois eu vou ter quarto grau que não sai do lugar e o quinto grau que é a mesma distância. Então agora meu acorde tem primeiro, tem um terceiro que não é mais esse daqui, é esse daqui, e o quinto grau. Então esse acorde aqui seria o nosso acorde menor. Triste. Então quando você estiver ouvindo uma música e eu tiver essa relação aqui de espaço, ó, por exemplo, Dó, Ré, Mi bemol, por exemplo, ou Ré, Mi, Fá natural, por exemplo, ou Lá, Si, Dó, por exemplo. A música começaria do Lá e teria esse Dó aqui. Dependendo do lugar onde eu começo, eu teria uma música triste. Então, dentro dessa introdução de aula, você aprendeu o acorde feliz e o acorde triste. Bom, algumas distâncias nunca vão se mover. Por exemplo, a distância do primeiro para o quarto grau é sempre a mesma. É chamada de quarta justa. E a distância do primeiro para o quinto grau também não se move. É chamada de quinta justa. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar desse espaço do meio aqui. Esse espaço do meio aqui, a distância, por exemplo, de um Dó para um Fá sustenido, tem esse som aqui, ó. Já é um som que não é tão agradável. Então aqui o acorde feliz, aqui o acorde triste, e agora essa relação de espaço aqui, ó. Eu estou tocando o primeiro grau até essa nota aqui. Perceba que isso não é agradável aos ouvidos. Se eu tiver que fazer um vestibular ou uma prova importante de um conservatório, eu posso fazer o seguinte. Eu posso simbolizar essa nota aqui como tridente do diabo. É exatamente isso que eu te falei. Se você fizer uma prova de vestibular e colocar aqui o garfinho do diabo, significa trítono. Em muitas culturas era até proibido se tocar esse tipo de nota aqui. Então os músicos acabavam escondendo esses intervalos. Esses intervalos vão aparecer muito em cenas de filme de terror. Por exemplo, eu vou descrever uma coisa muito simples. Bom, a gente aprendeu o acorde maior. Então a pessoa estava lá feliz. Conheceu o amor da vida dela. Aí descobriu que o namorado traía ela. E depois ela ficou triste. Então as músicas são constituídas dessa maneira. Aproveitando aqui ainda, eu vou falar sobre uma outra dissonância. Esse é um exemplo de dissonância. Nesse caso aqui, eu tenho ou uma quarta aumentada ou uma quinta diminuta. Mas quando eu tenho as notas muito próximas, por exemplo, essas duas aqui, ó, a sétima e oitava, ou sétimo e primeiro grau, eu também tenho uma dissonância. Por exemplo, aqui, ó, soaria assim. Um Si e um Dó, por exemplo. Então perceba que isso também é dissonante. Agora eu vou juntar esse intervalo aqui com esse outro aqui de dissonância.
tentar de novo. Então, no caso, quando eu tenho um drama numa música, ou uma cena tensa, eu vou usar essa relação de intervalo. Ou notas próximas, ou então o intervalo de trítono. Agora, eu vou falar sobre um outro assunto, que é a distância do primeiro até o sexto grau. O sexto grau, assim como o terceiro, pode ser alterado. Então, no caso aqui, como eu tenho um tom e um semitom de distância, eu tenho um tom aqui e um semitom aqui, então eu tenho uma terça menor, porque é da escala menor triste. Então eu comecei com esse intervalo aqui, mas eu quero falar da sexta. A sexta é um intervalo que normalmente, se você ouvir ele na televisão, ele está associado a um alienígena. Então, por exemplo, se a música estava feliz, tem o terceiro grau, esse terceiro grau aqui, depois a música ficou triste, tá do jeito que ela está escrita aqui, ó. Quinto grau. Aí eu coloquei. O sexto grau aparece um alienígena normalmente na cena de filme. Agora eu vou tocar um trecho onde eu vou alterar. Eu vou começar com essa sexta aqui, depois eu vou passar para essa outra sexta. Essa sexta aqui, ó, é a sexta menor. E essa outra sexta aqui, ó, é a sexta maior. Mas esses nomes agora não vêm ao caso. O que é importante aqui é que você consiga entender que teoria serve para você dimensionar outras características da música, como por exemplo os sentimentos. Então eu estou tocando aqui, por exemplo, primeiro, terceiro, quinto grau. Agora eu vou tocar primeiro, quinto e sexto menor. Agora eu vou tocar esse sexto maior aqui, ó. Então é o tipo de característica que eu posso ter na música. Eu poderia passar o dia aqui falando sobre outras características, mas essas são muito básicas. A percepção e a diferença entre dissonância, lembra, dissonância é uma coisa que não é legal para o ouvido. Então, dissonância, isso é uma dissonância, consonância, consonâncias perfeitas, acorde com uma terça maior, acorde com terça menor, acorde com sexta. Bom, pessoal, isso é o básico do conhecimento de teoria. Pessoal, fiquei até de cabelo em pé aqui para dar essa aula. Bom, de maneira bem resumida, hoje eu falei sobre a música ocidental. No caso, eu peguei a corda e dividi em 12 partes. Existem outras possibilidades de dividir uma corda. E aí, a partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou dar significados a isso. Por exemplo, tristeza, alegria, terror. E em cada cultura vai ter um significado diferente, por isso que é muito legal. Então, qual o sentido da gente aprender teoria? Aprender teoria é aprender uma linguagem para conseguir entender melhor a arte, entender melhor a música. Assim como você aprende a ler e escrever para conseguir entender um romance, para conseguir entender melhor uma filosofia. Para algumas pessoas pode ser um pouco complicado esse vídeo. Veja mais vezes. E eu vou falar mais vezes sobre esse tipo de assunto. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dica ou sugestão, deixa nos comentários. Muito obrigado, até a próxima aula.